Olá amigos, salve Maria. Salve Maria. Com essa palestra eu tenho a intenção de poder dar um parâmetro, uma visão panorâmica do que é a história do Brasil e Portugal e mostrar como a história de Portugal, a história do Brasil, é a história do catolicismo nos domínios do Império Português. E o nosso papel dentro dessa tradição e a tradição da qual somos herdeiros. Cada um de nós somos herdeiros de uma grande nação, com grandes feitos, que muitas vezes não temos consciência, e eu quero dar uma pequena introdução panorâmica, passando aí por 800 anos, em coisa de 1 hora, e que vocês possam aprender alguma coisa nesse sentido. O projetor que eu consegui não é dos mais fortes, mas o link dos slides da conferência, eles estão nos grupos, então se vocês puxarem pelo celular, nos grupos sérgio-vacantistas que nós estamos, vocês vão conseguir acompanhar melhor. Tudo bem? Muito bem. Eu pretendo passar a história do Brasil e Portugal entremeando com os Lusíadas. Os Lusíadas é um livro escrito por Camões e ele é simplesmente a nossa Ilíada, uma Ilíada portuguesa. Um grande livro que conta todos os grandes feitos de Portugal, da fundação até as grandes navegações. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandro e de Trojano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Vós, tenro e novo ramo florescente de uma árvore de Cristo mais amada, que nenhuma nascida do ocidente, cesárea ou cristianíssima chamada. Vede-o no vosso escudo, que presenta a vós, mostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou, as que ele para si na cruz tomou. A vocação de Portugal é evangelizar o mundo inteiro. Pode passar para o segundo slide, por favor. Muito bem. Portugal ele surge no contexto da Reconquista Ibérica. Os mouros, os muçulmanos, os maometanos, eles ocuparam a Península Ibérica logo no primeiro milênio e ali ficaram até a total reconquista. E a luta de reconquista foi a luta de expulsão dos mouros, dos maometanos, de volta para sua terra, que é lugar nenhum, e de reconquistar a Europa, que a Europa é cristã, a Europa é católica. E bem, nisso, aquela região da Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, era chamada de Espanha. Aquilo ali tudo era Espanha. E Dom Afonso Henriques, o fundador de Portugal, ele recebe do rei espanhol o condado portucalense. E ele recebe porque ele fez grandes feitos em batalhas. E numa dessas batalhas, depois que ele recebe o condado portucalense, a ele é incumbida a missão de reagir a um ataque surpresa dos maometanos. Um ataque que não era esperado. Eles estavam numa proporção de 10-1. 10 maometanos, 10 muçulmanos contra um português. Uma batalha absolutamente impossível de ser vencida. Então, Dom Afonso Henriques, fundador de Portugal, homem profundamente católico, na véspera da batalha, ele se ajoelha na sua tenda e vai buscar Deus. E Cristo aparece em pessoa para ele, dizendo que dará a vitória, dizendo a bandeira pela qual Portugal deveria lutar e que ele seria consagrado rei. E aí, quero ler para vocês o pedaço dos Lusíadas. Mas já o príncipe Afonso aparelhava, o lusitano exército ditoso, contra o mouro que as terras habitava. Da além do claro tejo deleitoso, já no campo de Ourique se assentava. O arraial soberbo e belicoso, defronte do inimigo sarraceno, posto que em força e gente tão pequeno. Em nenhuma outra coisa confiado, senão no sumo Deus, que o céu regia, que tão pouco era o povo batizado, que para um só 100 mouros haveria. Julga qualquer juízo sossegado, por mais temeridade que ousadia, cometer um tamanho ajuntamento que para um cavaleiro houvesse 100, ou seja, 100 mouros para um português. Um absurdo completo. Só fariam isso se estivessem respaldados por Cristo. 5 reis mouros são os inimigos, dos quais o principal, Ismar se chama.
todos experimentados nos perigos da guerra, onde se alcança a ilustre fama. Seguem guerreiras damas seus amigos, imitando a formosa e forte dama, de quem tanto os troianos se ajudaram, e as que o Termodonte já gostaram. A matutina luz serena e fria, as estrelas do polo já apartava, quando na cruz, o filho de Maria, amostrando-se a Afonso, o animava. Ele, adorando quem lhe aparecia, na fé, todo inflamado, assim gritava: aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim, que creio que podeis. Dom Afonso Henriques, quando vê Cristo, a primeira coisa que ele pensa: apareçam aos mouros, apareçam aos maometanos, para que eles se convertam, para que não precisemos derramar o sangue dos nossos inimigos, para que eles se convertam e venham a Cristo. E bem, Cristo diz que a eles já estão condenados, porque eles escolheram a traição, eles escolheram ser inimigos de Cristo. Vamos continuar. Com tal milagre, os ânimos da gente portuguesa inflamados levantavam por seu rei natural esse excelente príncipe, que do peito tanto amavam. E diante do exército potente, dos inimigos gritando o céu tocavam, dizendo em alta voz: real, 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 por Afonso, alto rei de Portugal. Esse rito real, 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 de 1200, do século 1200, ele foi gritado até o fim do Império Português. Todos os reis e imperadores portugueses e brasileiros foram aclamados com o rei real, real, real. Por Afonso, alto rei de Portugal, Dom Pedro e tantos outros. Muito bem. Aqui nas imagens, vocês conseguem ver no slide 2, Dom Afonso Henriques saindo da tenda que encontra Cristo. No alto dos slides que vocês estão acompanhando, a cruz de Cristo, a batalha, a quantidade imensa de mouros e ele, olhando a Cristo. E isso é muito interessante porque Dom Afonso Henriques ele fez um juramento solene para o bispo, dizendo o que ele viu naquele dia. Esse é um documento registrado, porque as pessoas começaram a achar que poderia ser uma história mitológica, uma história que ouviram dizer, mas não, ele foi e escreveu. Gostaria de ler para vocês e continuar comentando. Eu, Dom Afonso, rei de Portugal, vi a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, posto em uma cruz nesta forma. Eu estava com meu exército nas terras de Alentejo, no campo de Ourique, para pelejar com Ismael e outros 4 reis dos mouros, que tinham consigo infinitos milhares de homens. Tinha um livro na minha tenda. Abri-o e li nele a vitória de Gedeão. E disse ante mim: vós sabeis, Senhor Jesus Cristo, que por vosso amor faço esta guerra contra vossos inimigos. Gideão também foi um que lutou em grande desvantagem, e o Senhor deu a ele a vitória. Vós sabeis, Senhor Jesus Cristo, que por vosso amor faço esta guerra contra vossos inimigos, e que na vossa mão e esta dar-me-á a minha fortaleza para que vençamos aqueles blasfemadores de vosso nome. Logo então vi um velho que se vinha para mim e dizia: Afonso, confia, porque viverás e desbaratarás estes reis, e quebrantará os seus poderes, e o Senhor se te há de mostrar. Vencerás, vencerás e não serás vencido. Já na segunda vigília da noite, ao ouvir, então armado com a espada e escudo, saí do arraial, e vi subitamente para a parte direita, contra o oriente, um raio resplandecente, e o resplandecer crescia pouco, e um pouco mais. E quando parte, pus os olhos com eficácia, logo no mesmo raio, mais claro que o sol, vejo o sinal da cruz, e Jesus Cristo nela crucificado. Vós a mim, Senhor, porque a quem já crê em vós, quereis acrescentar a fé? Melhor seria que nos vejam os infiéis e creiam, e não eu, que com a água do batismo vos conheci, e conheço pelo verdadeiro Filho da Virgem e do Padre Eterno. A profunda piedade de Dom Afonso Henriques. Não te apareci desta maneira para te acrescentar a fé, disse Jesus Cristo, mas para fortalecer o teu coração neste conflito e para estabelecer e confirmar sobre firme pedra os princípios do teu reino. Veja, os princípios do teu reino. Esse princípio que vai perdurar durante toda a história de Portugal, todos os 800 anos. Confia, Afonso, porque não somente vencerá estas batalhas, mas todas as outras, em que pelejares contra os inimigos da cruz. Todas as batalhas que tu lutares contra o inimigo da cruz, sendo tu o amigo de Cristo, tu vencerás. Peço-te que com o nome de rei entres nesta batalha. Fabricarás o teu escudo de armas com a divisa do preço com que eu comprei o gênero humano e com que eu fui comprado dos judeus. Aqui vamos
mostrar rapidamente o slide. Pode passar o slide, por favor. Mais uma. Aqui. Vou ler esse pedaço para vocês. Pelo que mando a meus sucessores que tragam por divisa e insígnia 5 escudos partidos em cruz, por amor da cruz e das 5 chagas de Jesus Cristo, e em cada um 30 dinheiros de prata. E essa será a divisa da nossa nobreza, em toda a nossa geração. E se alguém, algum dia, atentar a alguma coisa, seja maldito do Senhor e com Judas, traidor, atormentado no inferno. Então, nosso Senhor Jesus Cristo revela a Dom Afonso Henriques a bandeira de Portugal. Esse é um dos modelos, e são 5, vocês vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 5 escudos em formato de cruz, e nós contamos os escudos assim. E cada um deles vai ter a quantidade equivalente às 30 moedas de prata. Portanto, Portugal tem a possibilidade de servir a Cristo e as suas 5 chagas, de servir e evangelizar todo o povo, todo o mundo, ou então de se juntar a Judas, ao diabo e ser o inimigo da cruz. Essa é a vocação, é a bênção e também a maldição de Portugal. Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Algo nessa natureza. Volta um slide, por favor, Felipe. Não se apartará deles a tua descendência, nem de ti alguma hora minha misericórdia, porque por eles tenho aparelhado para mim grande sementeira, porque os escolhi por meus semeadores para terras muito apartadas e remotas. Eu vou reler esse pedaço. Porque por eles, para os seus descendentes, tenho aparelhado para mim grande sementeira, porque os escolhi por meus semeadores para terras muito apartadas e muito remotas. Então Jesus Cristo, 300, 400 anos, dizendo o que Portugal faria em todo o mundo. Quantas nações evangelizaria? Aqui nesse pedaço já está o nosso Brasil, que foi descoberto pelos portugueses. E bem, essa batalha de Ouriques foi travada no dia de São Tiago Matamouros, que é o fundador da Espanha, e ele tem esse nome, São Tiago Matamouros, é o São Tiago Apóstolo, porque muitas e muitas vezes o próprio São Tiago foi visto de modo milagroso, aparecendo em batalhas, e ele mesmo matando vários mouros, que é uma coisa muito legal, interessante e engraçada, né? O próprio apóstolo matando. Pois bem, Dom Afonso Henriques nasceu no dia de São Tiago Matamouros, e a batalha de Ouriques foi no dia do aniversário dele, no dia de São Tiago Matamouros. Milagrosamente, ele vence a batalha contra todas as possibilidades, é aclamado rei e funda a grande nação portuguesa. Pode passar. Mais um? Alguma dúvida até o momento? Mateus, a maldição que Cristo lança contra os inimigos do reino que ele fundou seria no sentido de acabar com a monarquia portuguesa? Seria no sentido de que aqueles monarcas que forem fiéis a Cristo permanecerão como monarcas, e os que não forem fiéis a Cristo não permanecerão como monarcas. Isso aconteceu mais de uma vez na história de Portugal, na história do Brasil também, que é o sucessor. Aqui, na história do Brasil, podemos ressaltar Dom Pedro II, que covardemente perseguiu o bispo Dom Maria Vital, participou mais ou menos como São Paulo, vendo o martírio de Estevão, viu também o martírio de Dom Vital. Então, o que aconteceu com ele, o Cogos? Logo ele perde a sua coroa. E bem, a geração que funda Portugal, a dinastia que funda Portugal, a dinastia que se consolida em Avis, não é a dinastia que mais prospera Portugal, porque em determinado momento perdem a fé. E outros que mantêm a vocação verdadeira de Portugal reassumem a coroa. Nós vamos chegar nesse ponto já já. Muito bem. Portugal, como eu havia dito, ele surge no contexto da Reconquista Ibérica, e naquela região tudo era Espanha. Dom Afonso Henriques afirma o seu ducado portucalense, mas a independência de Portugal e o reconhecimento das nações de sua soberania virá alguns anos mais tarde, já com o filho, neto de Dom Afonso Henriques,
E, bem, o rei à época era João I e o general dele era São Nuno, ou seja, o general da Batalha de Independência de Portugal é um santo canonizado. E o rei Dom João I, ele casa a sua filha, São Nuno, ele casa a sua filha com o filho bastardo do rei João I. Nessa batalha de Aljubarrota, que é a batalha de independência de Portugal contra o Império Espanhol, novamente, Dom João I clama a Cristo, clama a Nossa Senhora que possa vencer. Outras imagens dele aqui também. Aqui São Nuno, ele clama e Dom João I promete que se ele vencer, ele construirá uma capela para Nossa Senhora e São Nuno também. Eles também vencem a batalha de modo milagroso, porque em quase todas as batalhas Portugal estava em desvantagem, raríssimas as vezes que eles tinham uma maioria numérica. Vence a batalha mesmo em desvantagem. Pode passar, por gentileza. E esta aqui da esquerda é a igreja que Dom João I constrói em agradecimento à promessa, e aqui São Nuno constrói. Estou mostrando isso para vocês verem que a história de Portugal é repleta de sucessos militares e também de uma devoção profunda. Como eu dei o início, a dinastia de Avis, ela tinha a bênção inicial e ela foi perdida por conta da infidelidade dos sucessores. Mas quando o general São Nuno casa a sua filha com o filho bastardo do rei Dom João I, funda-se a dinastia de Bragança, a Casa de Bragança. E vocês vejam que o fundador da Casa de Bragança é um bastardo do rei. Isso vai ser um pouco importante aqui para frente. Bem, Portugal expulsa os portugueses, eles expulsam todos os maometanos de Portugal, eles consolidam e não há mais batalhas a travar no continente, não há mais inimigos contra quem lutar na Europa. Então o que fazer? O que um povo acostumado à guerra, um povo piedoso, um povo que foi fundado batalhando com a espada para proclamar a cruz de Cristo, vai fazer? E aí Camões, nos Lusíadas, faz esse verso que é muito bonito. Não sofre o peito forte, usado à guerra, não ter inimigo a quem faça dano. E assim, não tendo a quem vencer na terra, vai acometer as ondas do oceano. Esse é o primeiro rei que se desterra da pátria, por fazer que o africano conheça, pelas armas, quanto excede a lei de Cristo, a lei de Mahomet, a lei de Maomé. Então, muito bem, aí vem a ínclita geração. A ínclita geração é uma expressão que Camões cunhou, os Lusíadas. Por quê? Porque os portugueses queriam lutar, eles queriam expandir a fé, mas já não era mais no continente. E aí eles pensaram, bom, se aqui na nossa casa não há mais inimigos, por que nós não invadimos o terreno do inimigo e vencemos lá o inimigo e proclamamos lá a cruz de Cristo? Na época, no período medieval, ser um cavaleiro era uma grande honra. Mas para você ser um cavaleiro, você precisava de algum feito militar, porque senão ninguém valorizaria o teu título. Tu és cavaleiro e nunca travou uma batalha? Não era assim que funcionava. E eles quiseram, os filhos do rei quiseram lutar na África. Então, no norte da África tem um pontinho, uma cidade chamada Ceuta, que era de posse muçulmana. E por ali passava muito comércio. Então era uma importante fonte de renda para os maometanos, que atrapalhava muito os católicos, porque os maometanos não facilitavam a vida dos católicos naquela rota. Então, tomando Ceuta, eles pensaram, nós expulsaremos os maometanos de lá e nós vamos facilitar o comércio católico. Uma visão de crescimento e expansão da fé. Bem, eles invadem Ceuta, novamente com menos homens, em desvantagem. Eles, de modo muito sorrateiro, vencem, eliminam a todos e tomam essa antiga mesquita. Olha que coisa legal. Eles tomam a mesquita, reformam a mesquita, fazem disso uma basílica e são feitos cavaleiros na basílica que eles tomaram.
na mesquita que eles converteram, para ver como é forte o ímpeto de cristianizar todo mundo. Pode passar. Muito bem. Então, na nossa linha do tempo, aqui estamos mais ou menos no ano 1400. Portugal acaba de expandir os seus domínios para além do continente, acaba de atravessar o mar entre a Europa e a África, já dá seus primeiros passos nas navegações e conquista seu primeiro território fora de Portugal. Como expandir a fé? Se não há mais terra. Se não há mais terra, iremos por mar. Então Portugal começa algo que nunca antes foi feito na história da humanidade, algo completamente revolucionário, inovador, que são as grandes navegações. Nós não temos noção do que é o feito hoje, porque a gente pega um avião, independente do que aconteça, e atravessa o mundo em 12, 20 horas. Na época não era assim, e não se conhecia o mundo europeu não conhecia nada além do Cabo Bojador, de início. Aqui para mostrar. Ceuta é bem aqui, no norte. Esse é o Cabo Bojador, que por conta das correntezas, nunca antes ninguém havia passado, porque ele faz a coisa de um jeito que ele sempre joga de volta para a costa e eles não conseguiam romper. Então Portugal ele foi a primeira nação que criou os grandes instrumentos de navegação, o astrolábio, a conseguir navegar por estrelas, saber os pontos cardeais sem um parâmetro físico, porque enquanto você está costeando, está navegando, olhando para a costa, é muito fácil saber para onde você está indo. Mas no momento que você perde a referência da costa e tudo é mar, você tem que olhar para o céu, tem que olhar para as estrelas. E é um feito gigantesco. Muito bem. E nessa travessia do Bojador, sempre a fé católica. Dizia-se que não saía uma única nau, um único barco de Portugal que não tivesse um padre. Bem, nessa travessia do Bojador, o rei da época, bem, ele incumbe os infantes da corte de fazer essa travessia. E ele vai uma vez e não consegue. E vai duas vezes e não consegue. E ele diz, pela cruz de Cristo, tu irás, porque precisamos expandir a fé católica. E pela terceira vez ele vai e aí ele consegue. É impressionante mesmo. Aqui uns trechinhos do museu para a gente aproveitar. Vós portugueses, outros quanto fortes, que o fraco poder vosso não pesais. Vós, que à custa de vossas várias mortes, além da vida eterna dilatais. Assim do céu deitadas são as sortes, que vós, por muito poucos que sejais, muito façais na santa cristandade, que tanto, ó Cristo, exaltas a humildade. Fernando Pessoa, o poeta, também diz o seguinte: valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do Bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu. Tem bastante coisa para falar a respeito disso. O Cabo Bojador ele é aqui em cima, o Cabo da Boa Esperança é aqui embaixo, e aí consegue-se o acesso às Índias, do lado de lá. E acho que por hora é isso. Pode passar um slide, por favor. Aí algumas histórias bem curiosas sobre a evangelização dos portugueses. Os portugueses eles cristianizaram o Congo, e esse aqui é o rei congolês. Os missionários jesuítas, eles estiveram no Manaus e começaram a entrar no rio e foram até que encontraram um povo. Aí esse povo achou estranho, eles começaram a conversar, converteram esse povo e tornou o reino congolês católico. Um dos reis de Portugal ele diz: o rei do Congo é meu irmão em armas. Que é uma coisa muito bonita de pensar que não havia preconceito entre portugueses e negros e coisas dessa natureza. Bem, Portugal
foi a nação que mais deu mártires à fé católica desde o Império Romano. Porque Portugal evangelizou basicamente boa parte do mundo desconhecido da época. Na Ásia, Japão, Vietnã, China, Coreia do Sul de certa forma, Congo, Algarves, Brasil, evidentemente. São muitos os santos e os mártires. Aqui são alguns mártires em Nagasaki, que os japoneses mataram muitos católicos por lá. Os mártires de Nagasaki. Aqui figuras dos jesuítas chegando em terras japonesas. Bem, é isso. E devido a toda a fidelidade do Reino de Portugal à Igreja Católica, a Santa Sé e o Papa, eles concederam muitas regalias a Portugal, devido a toda essa ajuda. A primeira delas é o padroado. O padroado é uma instituição em que permitia que o rei de Portugal pudesse nomear e ordenar bispos em todos os seus domínios, o que é um poder que somente Portugal e Espanha tinham. Por que era isso? Por que o rei português, ele custeava do próprio bolso todos os padres em que ele tinha missão? Porque a vocação era evangelizar o povo. E o Papa permitia que ele organizasse verdadeiras dioceses por onde passassem. É uma coisa bem impressionante. Como os reis portugueses estavam dispostos a usar patrimônio pessoal, a entrar em dívidas e muitas vezes beirar a falência por querer expandir a fé católica. É uma coisa pouco vista em outros países. Como Portugal, não há nada dessa forma. E também tem o Patriarcado de Lisboa. Pode passar aí, Felipe? Cadê o Robert? Bom, o Patriarcado de Lisboa é uma regalia concedida pelo Papa a Portugal, e o Robert, que é o nosso cerimoniário, vai me dar uma breve parte. É a participação especial. Participação especial. Bom, o patriarcado, ou patriarca, ele é um dos títulos que a Igreja concede, que o Romano Pontífice concede a certos bispos e arcebispos, certo? O Papa, né, ele é conhecido, um dos títulos do Romano Pontífice, né, além de bispo de Roma, primaz da Itália, servo dos servos de Nosso Senhor Jesus Cristo, é ser o patriarca do Ocidente. Esse título, né, ficou bastante tempo no Anuário Pontifício, tentando fazer o nosso tema, o Concílio Vaticano II. Esse título foi tirado do Anuário Pontifício em 2006, né, um título de Patriarca do Ocidente, e o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade Cristã, que é um dicastério de Roma, ele disse que o título é obsoleto e praticamente inútil, sem sentido insistir na sua manutenção. Então, por conta de um viés ecumênico, eles tiraram, principalmente o ecumenismo com relação aos ortodoxos, né? Eles fizeram tiraram do Anuário Pontifício. Então nós temos também alguns outros patriarcas latinos, né? Os patriarcas orientais são bastante conhecidos, né? Mas nós temos também os patriarcas latinos, que às vezes esquecemos. O patriarca das Índias Ocidentais, que está vago há um certo tempo. O patriarcado latino de Antioquia, que foi terminado em 64, depois do Vaticano II. A mesma coisa o patriarcado latino de Constantinopla. O patriarcado de Veneza, que deu para a igreja diversos sumos pontífices, né, e outros não pontífices, como João XXIII e João Paulo I. O patriarca latino de Jerusalém. O patriarca das Índias Orientais, também sob um domínio português, na diocese de Goa e Damão. E o patriarca de Lisboa, que seria esse privilégio que nós vamos falar aqui um pouquinho, né? Os privilégios do patriarca de Lisboa. A sé primeira das Espanhas era Braga, né? Braga tem até um rito próprio, o rito bracarense. A partir do momento que a sé de Lisboa
ela é elevada a sé patriarcal, o arcebispo de Lisboa fica acima do próprio arcebispo de Braga e é ele que compete à unção do rei de Portugal, por exemplo. O arcebispo de Lisboa, né, a sé de Lisboa, a sé patriarcal, ela é levada a patriarcado em 7 de novembro de 1716 e na bula em Supremo Apostolato Sólio, o Papa Clemente XI, ele faz com que todo o patriarca de Lisboa seja criado cardeal no primeiro conclave. No século XVIII nós tivemos diversas bulas papais dando diversos privilégios ao Papa, ao patriarca de Lisboa, né? No século XIX, né, uma questão tratando um pouquinho sobre Dom Pedro II, né, do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. Em 1821 as cortes extinguem a sé patriarcal de Lisboa, né? O Papa Leão XII, né, Leão XII, ele defende numa bula, defende que essa sé continue ainda em vigor. Dom Pedro IV, né, Dom Pedro II do Brasil, extingue de fato a Igreja Patriarcal. Continua assim o patriarcado, né? Mas por conta do padroado houve de fato uma grande interferência do Estado português nessas questões religiosas, como aconteceu no Brasil. As coisas de fato só vão melhorar um pouco com o cardeal Dom Manuel Cerejeira, né, que é bastante famoso, né? Ele conseguiu arrumar os seminários em Portugal, a sé e tudo mais. Bom, o patriarca de Lisboa, ele tem dignidades assim que nenhum outro patriarca tem. Ele, por exemplo, ele tem o direito, né, além da nomeação de cardeal, direito de, mesmo antes de ser cardeal, usar as vestes cardinalícias e usar o galeiro de púrpura antes de ser criado cardeal, isso no seu brasão episcopal. Nos brasões, a tiara papal, depois, foi um outro privilégio que foi dado, dele utilizar a tiara papal. Pode passar o slide, depois vai ter que voltar para isso. Então, o brasão do patriarca de Lisboa é esse aqui com a tiara papal. Só que no lugar das chaves, né, a cruz patriarcal. Aqui, né, no brasão ele tem direito a usar a tiara papal, e os patriarcas de Lisboa usavam uma mitra com 3 tiaras, similar ao triregnum do Romano Pontífice, a tiara papal. A ele foi dado também o direito de utilizar a sede gestatória, aquele trono onde o Romano Pontífice é carregado por 12 homens, porém o patriarca de Lisboa é carregado apenas por 8. Os usos dos flabelos pontifícios, pode voltar? Aí volta, não é assim. O patriarca de Lisboa, em questão de dignidade, é quase um mini-papa. Ele é quase um mini-papa. Ele tem tudo que o papa tem. Tudo que o papa tem. Quantidade. Né? Então aqui não dá de ver muito bem aqui nas fotos, mas quem tem ali o slide pode ver. Aqui os flabelos pontifícios, né? Aliás, esse aqui o Papa deu 2 dos seus flabelos para o patriarca de Lisboa. Foi uma doação do Romano Pontífice. E as penas chegam a ser maiores do que a do próprio Papa depois. Ele é um pouco menor que o do Romano Pontífice. Mas as penas, as plumas, ela chega a ser um pouco maior. O uso da falda, que é essa saia que o Romano Pontífice utiliza por baixo da alva, né, que é carregada, no caso aqui pelos cônegos. O fano do Romano Pontífice, que está aqui, ele está usando aqui a foto do cardeal Cerejeira, que é uma outra dignidade do Pontífice Romano, além do palio episcopal, por ser uma sé arquidiocesana. Direito à guarda de honra, cabido patriarcal, mitrado, né, e todos esses privilégios foram dados principalmente no século XVIII. Essa pequena explicação, pequena participação especial, nós voltamos agora com o Matheus. E toda essa dignidade,
é para reforçar o quanto a Igreja Católica entendia a importância de Portugal para a evangelização do mundo, para ressaltar o que há de tão especial no povo português. Aqui, quero ler um trecho da bula em Supremo Apostolato Sólio, do Papa Clemente XI. Ora, como entre os ditos príncipes católicos, o nosso caríssimo filho em Cristo, João, ilustre rei de Portugal e dos Algarves, impelido não menos pelos estímulos de sua exímia piedade do que pela nossa iniciativa, e principalmente excitado pelos claríssimos exemplos dos tão beneméritos reis de Portugal, seus antepassados na defesa e propagação da fé ortodoxa, sem a incômodos nem despesas, por mais graves, se poupar com sumo zelo, extremo e quase incrível ardor e liberalidade, enviou como valiosíssimo reforço da armada cristã o auxílio de muitas e tão bem municiadas naus. Na Batalha de Lepanto, que é uma batalha naval das mais importantes da história da cristandade, que mudou o rumo, em que os maometanos foram derrotados no mar, quem enviou as naus para lutar, adivinha quem? Portugueses, porque batalhas e navios é Portugal. Então, devido a tudo isso, Roma decidiu dar o Patriarcado de Lisboa, que é uma honra tremenda para nossos sucessores de tão grande império. Mais um pouco de Lusíadas. A vós, da geração de Luso, digo que tão pequena parte sois no mundo. Não digo ainda no mundo, mas no amigo curral de quem governa o seu rotundo. Vós, a quem não somente algum perigo estorva conquistar o povo imundo, mas nem cobiça ou pouca obediência da madre que nos céus está em essência. Felipe, pode passar para a gentileza. Bem, chegamos ao descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil. Em Portugal continuou-se as ordens templárias. As ordens templárias elas foram extintas devido a controvérsias que não dá para a gente entrar no momento, mas os reis portugueses disseram: nós queremos continuar propagando a fé e o que dá para a gente fazer? Aí o Papa disse: olha, a gente volta a fundar as ordens templárias, mas com outro nome. Então, com o nome de Cavaleiros da Ordem da Santa Cruz. Então, os Cavaleiros da Ordem da Santa Cruz chegam até o Brasil e o primeiro ato público nessa terra tão gloriosa é uma missa. E nessa missa algumas coisas muito interessantes acontecem. Quando os portugueses desembarcam, eles têm uma boa relação com os nativos, eles são bem recebidos, apesar de acharem estranho, mas quando eles veem os padres, eles começam a sorrir e olhar entre si, e um dos pajés, os líderes das tribos, fazem assim: eles, céu. Eles apontam para o céu. Porque de algum modo eles conheciam. Então os portugueses, junto com os índios, eles vão até a mata e cortam junto algumas madeiras para fazer a cruz da Santa Missa, da primeira missa. E aí tem essa imagem belíssima da primeira missa sendo celebrada no Brasil. Veja, o nosso batismo é uma missa. Que outra nação do mundo foi fundada com uma Santa Missa? É uma honra mesmo para poucas nações. E algumas coisas muito interessantes acontecem aqui. O padre São José de Anchieta, que é o apóstolo do Brasil, ele, quando está nessa terra, ele está contando a história dos apóstolos. Ele conta a história do apóstolo São João, do apóstolo São Pedro, São Paulo, e eventualmente ele fala de São Tomé. E aí ele vê que os índios gritam e bagunçam e fazem uma alegria. Aí ele pergunta o quê? Aí eles falam: esse aí nós conhecemos. Aí ele falou: como assim? Não, os nossos pais antepassados já nos falaram desse São Tomé. Ele veio aí e ele falou desse Deus de vocês. E ele pensou que era uma coisa assim, da cabeça do índio, confundido com alguma divindade da macumba deles ali. E, bem, mas o padre São José de Anchieta viajou o Brasil inteiro.
E ele descobriu relatos muito parecidos do norte ao sul do país. E eventualmente os índios levaram ele até uma pegada. E eles falaram que essa pegada era de São Tomé. O que aconteceu? São Tomé, uma certa vez, foi evangelizar uma tribo indígena. Os índios rejeitaram São Tomé e perseguiram São Tomé. E São Tomé começou a correr dos índios. Nisso, ele pisa na pedra em frente ao rio, o rio se abre e as flechas que atiram contra São Tomé se desviam milagrosamente. Nesse momento, os índios jogam os arcos no chão e se convertem. E ali fica a pegada de São Tomé. Tem uma no Espírito Santo, uma na Bahia e mais alguns locais tem registros arqueológicos que atribuem a São Tomé. E os índios contaram aos padres jesuítas: olha só, quando alguém está doente, a gente leva lá no rio. Aí ele pisa na pegada do São Zumé e fica curado. Olha que coisa assim, inacreditável, né? Na América tem muitas histórias assim. Dom Bosco, ele teve algumas visões. De evangelização aqui nas Américas. E uma das visões que ele teve seria de índios abraçando uma roupa preta. Muito bem, vários anos depois, os missionários dele chegam nas Américas e assim que os índios veem os homens de preto, eles se jogam no chão e se convertem. Porque eles falaram o seguinte: passou aí um tal de São Zumé e disse que quando chegassem os homens de preto, eles trariam para nós o verdadeiro Deus. Então, o catolicismo pré-descobrimento nas Américas é uma coisa muito impressionante mesmo. Pode passar para frente. Bem, eventualmente, por uma questão de sucessão, um dos reis de Portugal, o rei Dom Sebastião, ele se perde, ele desaparece na batalha de Alcácer Quibir, 1560, mais ou menos. E aí, como ele não tinha filhos, o trono passa para o irmão, e o irmão era cardeal. E ele era cardeal, então não tinha filhos. E ele não tinha ninguém para suceder o trono. Nessa controvérsia acontece a União Ibérica, e a Espanha assume o reino de Portugal durante 60 anos. E na restauração do trono de Portugal, quem restaura é a dinastia de Bragança. Lembra que eu falei para vocês? O sucessor do bastardo. O sucessor do bastardo, ele restaura a nação de Portugal. E antes da batalha de restauração de Portugal, ele consagra Portugal a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, 400 e poucos anos antes do dogma ser proclamado. E ele diz: se eu vencer essa batalha, nunca mais o rei de Portugal usará a coroa na cabeça, porque a coroa agora é da Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Então, de Dom João IV em diante, nenhum rei usa a coroa, porque a coroa de Portugal é Nossa Senhora. Tem um trecho para ler desse juramento também que ele fez. E da mesma maneira prometemos e juramos com o príncipe e estados de confessar e defender sempre, até dar a vida sendo necessário, que a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem pecado original, esperando com grande confiança que por meio desta Senhora Deus nos ampare e defenda de nossos inimigos para a glória de Cristo, nosso Deus, exaltação da nossa santa fé católica, conversão das gentes e redução dos hereges. Se alguma pessoa, algum dia, intentar alguma coisa contra essa nossa promessa, queremos que seja lançado fora do reino. E se for rei, o que Deus jamais permita, haja a sua e a nossa maldição, e não se conte entre nossos descendentes todos aqueles que atentarem contra a cruz de Cristo, mantendo assim as promessas do meu antepassado, Dom Afonso Henriques. E essa minha provisão se guarde no cartório da casa de Nossa Senhora da Conceição, da Vila Viçosa e na nossa Torre do Tombo. Bem, devido à infidelidade da Casa de Bragança e outras coisas, a coroa recai sobre a dinastia de Bragança, que consagra a Imaculada Conceição.
que é uma história recorrente. Pode passar novamente. Algumas histórias de Santos, umas batalhas aqui no Brasil. Quando Dom João VI vem para o Brasil, ele sai de Portugal, ele pede que Santo Antônio o ampare. E quando ele chega ao Brasil em segurança, ele faz de Santo Antônio oficial do Exército Brasileiro. E ele recebia um soldo que era administrado por uma paróquia, e todo ano eles usavam esse dinheiro para a festa de Santo Antônio. E tem algumas histórias que durante as guerras aqui no Brasil, da Reconquista Ibérica, os protestantes holandeses invadiram o Rio de Janeiro. E numa dessas vezes que foram pegos totalmente desprevenidos, os brasileiros recorreram a Santo Antônio e disseram: por favor, faça com que vencemos essa batalha. Eles viram Santo Antônio e venceram a batalha. Tem a Batalha de Guararapes, que é uma das batalhas fundantes da nossa nação, que lutaram juntos brancos, negros, portugueses e indígenas, e diz também que viram Nossa Senhora de Guararapes nessa batalha, novamente contra protestantes holandeses. Sempre Portugal e Brasil têm um aspecto, uma dimensão, não apenas histórico, civilizacional, como também religiosa. Pode passar novamente. Bom. Todos conhecem que Dom Pedro I foi quem fez a independência do Brasil de Portugal, e é um assunto bem complexo e bem denso, mas resumidamente, quando ele volta a Portugal, ele vai lutar contra seu irmão, Dom Miguel. Dom Miguel, que é conhecido como tradicionalista, como aquele que tentou refundar o reino de Portugal aos moldes católicos tradicionais. E o Papa Gregório XVI, ele reconhece Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro I, como o mais católico de todos os reis que ele tinha na cristandade. E eu digo isso para nós traçarmos um paralelo com o que acontece mais ou menos hoje. Hoje, muitas vezes, nós temos que apoiar pessoas que não são católicas contra planos ainda mais anticatólicos. E o que nós temos que fazer é lutar por uma verdadeira iniciativa católica, que em Portugal havia. Havia essa iniciativa que estava nas mãos de Dom Miguel. Pode passar em diante, por favor. Avançando ainda mais, a princesa Isabel, ela consagra o Brasil a Nossa Senhora novamente e entrega uma coroa a Nossa Senhora Aparecida. Então a coroa de Nossa Senhora Aparecida, quem deu foi a princesa Isabel, dizendo o seguinte: eu diante de vós sou uma princesa da terra, e me curvo, pois és a rainha do céu, e te dou tão pobre presente, que é uma coroa, que seria igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. Novamente reforçando o catolicismo no Brasil e Portugal. E uma coisa muito interessante também é que quando a princesa Isabel liberta os escravos aqui no Brasil, o povo fica tão feliz que resolve fazer uma imagem, uma estátua para a princesa Isabel, chamada de Isabel a Redentora. E ela diz: eu não. Se vocês querem fazer uma estátua, pois que façam de Cristo. E daí que vem o Cristo Redentor. Foi um pedido da princesa Isabel para que não reconhecesse a ela a glória, mas fosse dado tudo a Cristo. Passa em diante, por favor. Já caminhando para a conclusão. São Pio X autoriza e então coroa Nossa Senhora como Rainha do Brasil em 1904. Foi a primeira vez que o Santuário de Aparecida reuniu cerca de 15 mil pessoas, 12 bispos e centenas de sacerdotes para a coroação da imagem de Nossa Senhora. Mais adiante, por favor. Em Fátima, 1917, Nossa Senhora disse: em Portugal sempre se conservará o dogma da fé. E é uma afirmação difícil de entendermos quando você olha para Portugal do jeito que está hoje.
Portugal isolada do seu fruto, de todos os seus domínios. Porque Portugal hoje tem um governo socialista, um governo liberal, e não parece que é de lá que vai vir a restauração. Mas o Brasil também é Portugal. Monsenhor Dola acreditava que parte dessa promessa, dessa afirmação de Nossa Senhora em Fátima, se cumpriria no Brasil. Que no Brasil se conservará sempre o dogma da fé. E algumas coisas aqui do Brasil e Portugal são muito interessantes. Por exemplo, nós temos um bispo, coisa que poucas outras nações nesse continente e no mundo têm. De Portugal, um dos únicos bispos que não assinou as atas do Concílio Vaticano II foi o bispo português. Muitos brasileiros aqui fizeram uma oposição ferrenha contra o Vaticano II, dentre eles do Antônio, Gustavo Corsão, mais alguns outros brasileiros escreveram coisas interessantes. O Brasil, em 1930, foi consagrado a Nossa Senhora por Getúlio Vargas. Em 1964, pouco depois da tentativa do golpe militar dos comunistas, os generais eles consagram Nossa Senhora Generalíssima do Brasil, 15 de agosto de 1967. Então os militares reconhecem Nossa Senhora como Generalíssima do Brasil. Outra pessoa importante na história contra o Vaticano II foi o Monsenhor Tuck, que era um bispo vietnamita, e o Vietnã foi cristianizado por portugueses, jesuítas portugueses, então há também no Monsenhor Tuck alguma influência católica portuguesa. Pode passar adiante, por favor. Duas aparições, brevemente, aqui no Brasil, de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Simples, em 1930, e Nossa Senhora das Lágrimas, em 1936. Nossa Senhora do Simbre, em Pernambuco, e Nossa Senhora das Lágrimas, em Campinas. Nossa Senhora de Simples, ela apareceu para crianças, tem uma história muito interessante dela contada no livro, que eu vou disponibilizar depois da conferência, que ela diz basicamente que o Brasil precisa fazer penitência, senão cairá nas garras do comunismo. E Nossa Senhora das Lágrimas, em Campinas, em 1936, ela diz a mesma coisa, basicamente, façam penitência, porque o Brasil é meu, e Poró, porém, penitência para o Brasil não cair nas garras do comunismo. E para concluir, eu gostaria de finalizar com as palavras do professor Orlando Fedeli, que são muito bonitas e resumem bastante isso daqui. Porém, o que dá unidade e inteligibilidade à história de nossas nações hispânicas é esse movimento único, a reconquista, as navegações e as bandeiras. É esse movimento nascido na gesta de Covadonga, sancionada pelo divino crucificado em Eurique, que revela qual é a nossa vocação histórica. Vocação de Espanha e de Portugal. Vocação do Brasil e das antigas colônias espanholas da América. Existir, viver e lutar pela propagação da fé e pela dilatação da cristandade. É só voltando a seguir os estandartes de Covadonga. É só ajoelhando-nos de novo com Dom Afonso Henrique e com Dom Afonso e Euriques. É só combatendo a infidelidade e implorando a Deus pela conversão dos infiéis que recuperaremos nossa vocação histórica. É só quando voltarmos até a fé e a esperança dos antigos cruzados missionários que voltaremos a ser o que Deus quer que sejamos. Caso contrário, nada seremos. Só assim voltaremos a ter o infinito na alma, a grandeza no coração, a missão na história e, em consequência, poder e riqueza. Soprem de novo em nossas almas os ventos de Covadonga. Brilhem de novo em nossas madrugadas a cruz e as chagas de Eurique. Singrem de novo nossas almas caravelas, os oceanos da gentilidade. Derrubemos de novo dos tecidos teocários modernos os ídolos mesquinhos e imundos do século XX. Por quê? Para que servirão as belas estrelas se no mar já não existirem as caravelas? Quando a terra se abriu, nasceu a Espanha. Quando o céu se abriu, nasceu Portugal. Quando o mar se abriu, nasceu a América. Quando se abrirão de novo os nossos corações, para que Deus renasça em nossas almas. Quando se abrirão de novo nossas mentes, para que compreendamos o que somos nós brasileiros na história e para que renasça a cristandade.
Nesse 5º centenário da América Católica, roguemos a Deus que, por misericórdia, sopre de novo em nossas pobres almas os ventos históricos de Covadonga, que Ele nos livre do espírito do ecumenismo destruidor de fé, ecumenismo que mata nossa alma cruzada e esteriliza nossa alma missionária. Que Ele nos liberte do espírito de orgulho e de inveja do nacionalismo, doutrina fratricida e destruidora da cristandade. Pode avançar? Ótimo. Então, nós somos católicos, nós viemos de uma tradição de um povo que batalhou todas as batalhas para expandir a cruz de Cristo. E nós, como sucessores do Império Brasileiro Português, temos essa mesma missão. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado a todos. Algumas perguntas, dúvidas. Todo mundo já conhecia toda a história do Brasil aí, já? Da Princesa Isabel, Dom Miguel. Uma dúvida. Você disse que Getúlio Vargas consagrou o Brasil a Nossa Senhora. Numa questão assim religiosa, Vargas era aquele monstro que... Esse tema aí é complicado de comentar. Não, isso é outra história. Mas eu só ressaltei esse fato para mostrar que Princesa Isabel consagrou o Brasil a Nossa Senhora, Vargas, os militares. Em Portugal tiveram várias consagrações. Assim, é uma nação que foi consagrada por todo mundo várias vezes, de diversas formas. Então, Matheus, parabéns aí pela exposição, muito bem esclarecedora. Questão assim do como é distorcida a história, né? Que tudo que você colocou aí você não encontra de maneira nenhuma num livro do MEC. Não pode esquecer, né? Isso daí nem se comenta. Eu queria só a questão assim, e isso que eu vou falar é o que está no livro do MEC hoje, que é ensinado nas escolas. Qualquer escola do Brasil vai ensinar essa linha que é mais... Que o Brasil não vale nada, que o pessoal só queria saber de dinheiro, de mulheres, eu digo especificamente da questão do descobrimento. O descobrimento eles colocam lá que o Pedro Álvares Cabral ia procurar pimenta na Índia. Isso, aí se perdeu no meio do caminho, né? Essa é a história oficial. Porque o pessoal gostaria de se jogar no mar, com uma chance de 80% de morrer, Isso, de né? voltar pobre, ou, né, de se lascar inteiro para ir arrumar pimenta na Índia. Claro que não é isso. Claro que não é isso. Outro historiador muito bom, por isso que vai falar um pouco, é Gustavo Barroso. Quer falar agora ou... E a carta dele, basicamente, é a dele que Como é? escreveu que Sim, é uma carta verdadeira. Eu tivesse mais uma hora, talvez falasse da carta, mas eu tive que dar uma apressada aqui. E a carta de Pero Vaz de Caminha diz aquilo que eu falei sobre qual foi a reação dos índios ao receber os missionários. É a certidão de nascimento do Brasil, brevemente. A igreja tem algum posicionamento oficial com relação à possível vinda de São Tomé ao Brasil? Não, oficial não, mas são muitos relatos de muitas fontes diversas. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar, e é bem importante, apenas duas nações tinham um padroado, Portugal e Espanha. O padroado da Espanha foi extinto por volta de 1890 e o padroado português foi extinto por Paulo VI, 1970, alguma coisa. Ou seja, o último padroado ainda existente no mundo, tecnicamente é português, e isso pode indicar bastante coisa pra gente. Não foi extinto, na verdade. Não foi extinto, esse é o Não meu tá ponto. extinto. Não está extinto. Foi essa coisa? A minha pergunta, você quase respondeu, mas eu queria mais uma explicação. Dom Pedro I ainda era um católico verdadeiro, porque na época que a gente estudou, né, no caso, a gente aprendeu como um dos maiores heróis do Brasil, né? E hoje a gente vê, né, parece que foi um traidor. Parece que desandou, né? Parece que desandou, não sei. Foi bom. Em 30 segundos. Começou bem, aí terminou desastrosamente, quer dizer, não começou bem, começou mais ou menos bem, aí terminou em desastre complexo. Se vocês quiserem depois aqui da conferência, a gente pode conversar sobre isso, que vai ser bem legal, bem legal. Você falou do Monsieur O'Donnell e você falou que ele acredita que tanto a
que a herança de Portugal, ela também, ela, de alguma maneira, domina no Brasil. Você poderia dissecar um pouco mais disso? Por que eu acho que você acredita nisso também? Por que você acredita que isso também é uma herança brasileira, não só de Portugal? Como se tivesse uma consubstancialização tanto de Portugal como do Brasil. Bom ponto. O problema da independência brasileira é que a independência não foi feita porque Portugal era uma nação opressora, como tudo isso que estamos mostrando. Então era uma nação profundamente católica. E ao fazer a secessão do Império Português, nós nos separamos da nossa tradição lusitana, da nossa tradição católica europeia. E, bem, eu não concordei com a independência do Brasil, Dom Pedro não me perguntou o que eu achava na hora de fazer a independência. Né? Na época, o rei era Dom João VI. O rei dos meus antepassados era Dom João VI, não deixou de ser Dom João VI porque isso mudou na cabeça do filho dele. Então eu vejo o Brasil, o verdadeiro Brasil, que é esse Brasil que eu tentei apresentar aqui na conferência, como o Brasil que não se tornou independente de Portugal. O Brasil que existe em Dom João VI, que existiu também em Dom Miguel. Alguma outra pergunta? É isso? Gente, obrigado a todos. Opa.